O silêncio que ecoa nas sombras. No vasto continente africano, onde culturas e tradições se entrelaçam em uma tapeçaria rica de diversidade, esconde-se uma tragédia silenciosa que continua a assombrar nações inteiras: os desaparecimentos misteriosos de crianças. Embora a África seja conhecida por sua resiliência e pelas belezas naturais, existem eventos sombrios que pouco chegam aos holofotes da mídia internacional. Para muitas famílias, a realidade de perder uma criança não é apenas uma ameaça distante, mas um pesadelo diário. É um problema que permeia camadas de corrupção, superstição e impotência social. A cada ano, milhares de crianças desaparecem sem deixar rastros. E enquanto algumas dessas tragédias se tornam notícias passageiras, a grande maioria é enterrada no esquecimento. A pergunta persiste: por que tão pouco é feito para deter essa cruel realidade? Em alguns casos, há acusações de tráfico humano. Em outros, falam de sacrifícios rituais. E em muitos, simplesmente há um vazio de respostas. A história oculta dos desaparecimentos. A questão dos desaparecimentos infantis não é um fenômeno novo na África. Desde os tempos coloniais, o continente tem sido atormentado por raptos, tráfico e violência contra os mais vulneráveis. Nos séculos passados, muitas crianças eram sequestradas para servirem como escravas em plantações distantes ou eram usadas como moeda de troca em negociações políticas. No entanto, nos dias atuais, os desaparecimentos assumiram uma nova dimensão. Agora, a combinação de instabilidade política, corrupção endêmica e crenças tradicionais profundas criou um ambiente em que o desaparecimento de uma criança pode ocorrer sem que haja qualquer consequência. É importante destacar que a África tem uma rica tradição de cuidar dos seus jovens, com estruturas familiares extensas que valorizam a unidade. No entanto, com a modernização e a desintegração das comunidades rurais, muitas crianças se tornaram alvos fáceis de predadores, tanto de dentro como de fora. As guerras civis e os conflitos tribais também contribuíram para o desaparecimento de jovens, uma vez que as crianças frequentemente são recrutadas como soldados ou usadas como moeda de troca entre grupos em guerra. O fato mais perturbador é que, mesmo após a independência de muitas nações africanas, as novas autoridades parecem ter falhado em proteger as crianças. Embora o colonialismo tenha acabado, o desaparecimento misterioso de crianças continua a ser uma mancha no tecido social do continente. As estatísticas perturbadoras e o crescimento do problema. Os números são chocantes, mas ainda mais perturbador é a falta de dados concretos. Estima-se que milhares de crianças desapareçam a cada ano em países como Nigéria, Quênia e África do Sul, mas essa é apenas a ponta do iceberg. A realidade pode ser muito pior, já que muitas famílias, especialmente nas áreas rurais, sequer relatam os desaparecimentos. Em comunidades remotas, o desaparecimento de uma criança é muitas vezes visto como uma tragédia pessoal e silenciosa. E o medo de represálias ou a falta de confiança nas autoridades impede qualquer investigação. Em alguns países, os dados são alarmantes. Na Nigéria, por exemplo, há relatos de crianças sequestradas por grupos militantes como o Boko Haram, que as usam para o tráfico, trabalho forçado ou exploração sexual. Em outras regiões, crianças simplesmente desaparecem sem que haja qualquer explicação. Nos mercados de tráfico humano, essas crianças se tornam mercadorias, vendidas para trabalho escravo ou adoções ilegais. Nas zonas urbanas, o desaparecimento de crianças é ainda mais prevalente, muitas vezes ligado a redes de tráfico humano que operam silenciosamente entre fronteiras. Há também o crescente fenômeno de crianças raptadas para mendicância forçada em grandes cidades, onde são exploradas por redes criminosas que lucram com sua miséria. Vítimas anônimas. Histórias reais de desaparecimento. Por trás de cada estatística, há uma história de dor, medo e desespero. A vida de cada criança desaparecida representa uma tragédia singular, que muitas vezes nunca será contada. Um exemplo é a história de Amina, uma menina de 8 anos de uma pequena aldeia na Nigéria. Certo dia, enquanto brincava com seus amigos perto de casa, Amina simplesmente desapareceu.
Sua mãe, Mariam, buscou ajuda na polícia, mas foi recebida com indiferença e até hostilidade. As semanas se transformaram em meses, e a esperança de Mariam foi se esvaindo. Amina nunca mais voltou. Essa é apenas uma das muitas histórias. Em aldeias isoladas, o desaparecimento de crianças se tornou tão comum que muitos pais vivem em constante estado de alerta. Em alguns casos, as próprias comunidades acreditam que forças sobrenaturais ou rituais antigos estão por trás dos desaparecimentos. Em outras ocasiões, as famílias são coagidas ao silêncio por gangues ou líderes locais corruptos. Mas não são apenas as aldeias rurais que sofrem. Em grandes cidades como Lagos e Nairobi, o desaparecimento de crianças é uma realidade dolorosa. O desaparecimento de jovens nas periferias urbanas muitas vezes é atribuído a redes de tráfico humano que operam nas sombras, fornecendo crianças para trabalho forçado, adoções ilegais ou até mesmo rituais macabros. Capítulo 4. A trama macabra. Tráfico humano e rituais obscuros. Uma das teorias mais aterrorizantes sobre o desaparecimento de crianças na África é a existência de rituais tradicionais em que o sacrifício humano ainda desempenha um papel. Embora essas práticas sejam oficialmente condenadas pela maioria dos governos africanos, as crenças em poderes espirituais e mágicos ainda têm forte influência em várias regiões. Algumas culturas acreditam que certos rituais podem trazer fortuna, poder ou proteção, e em algumas dessas práticas, a vida de uma criança é considerada um sacrifício poderoso. Na Tanzânia, por exemplo, há relatos perturbadores de crianças albinas sendo sequestradas para uso em rituais. Os curandeiros alegam que partes de seus corpos têm poderes mágicos, levando à mutilação e morte de crianças inocentes. Esse tipo de crença ancestral é difícil de erradicar e, infelizmente, muitos desses casos não chegam a ser investigados. Além dos rituais, há o comércio ilícito de crianças. O tráfico humano é uma indústria multimilionária e as crianças são frequentemente o alvo mais vulnerável. Elas são raptadas e vendidas como escravas, forçadas a trabalhar em plantações, minas ou como empregados domésticos. Outros são levados para o exterior, muitas vezes com a promessa de adoções legais, mas acabam caindo nas mãos de redes criminosas. Capítulo 5. Silêncio das autoridades. A corrupção e a falta de ação. Uma das maiores barreiras para a resolução desses desaparecimentos é a corrupção enraizada em muitos países africanos. As forças de segurança, que deveriam ser responsáveis pela proteção da população, frequentemente falham em agir de maneira eficaz. Em muitos casos, os policiais são subornados para ignorar o problema ou simplesmente não possuem os recursos necessários para investigar. Os governos locais também têm uma responsabilidade significativa. Em várias nações, o desaparecimento de crianças é tratado com indiferença, e a burocracia lenta impede qualquer ação imediata. ONGs e grupos de direitos humanos tentam, com recursos limitados, preencher as lacunas deixadas pelo governo, mas raramente conseguem combater a magnitude do problema. Por trás dessa falta de ação está um ciclo vicioso de pobreza, desigualdade e falta de educação. Para muitas autoridades, as crianças desaparecidas pertencem a uma classe de pessoas que é frequentemente ignorada e marginalizada. Capítulo 6. O impacto psicológico e social nas comunidades. O impacto desses desaparecimentos vai muito além das famílias afetadas. Comunidades inteiras são abaladas pelo medo e desconfiança. O desaparecimento de uma criança cria uma sensação generalizada de insegurança, fazendo com que os pais superprotejam seus filhos e temam qualquer interação com estranhos. O medo de que o próximo desaparecimento possa ocorrer em sua própria família transforma a dinâmica social e cria barreiras invisíveis entre os membros da comunidade. O trauma de perder uma criança sem resposta é devastador. Muitas famílias sofrem com transtornos de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade, além de carregarem o peso do estigma. Em algumas regiões, a falta de ação governamental faz com que as pessoas busquem respostas em líderes espirituais ou curandeiros,
perpetuando um ciclo de desinformação e exploração. Capítulo 7. Investigações frustradas e casos notórios. Em todo o continente africano, há casos notórios de desaparecimentos infantis que chocaram o mundo e, no entanto, permanecem sem solução. Um dos exemplos mais marcantes é o caso de uma série de desaparecimentos em uma cidade rural de Uganda, onde dezenas de crianças desapareceram ao longo de vários meses. Embora a mídia local tenha levantado a questão, as investigações foram rapidamente abafadas e nenhuma resposta foi dada às famílias. Há também o caso das crianças sequestradas pelo Boko Haram, na Nigéria, que chocou a comunidade internacional. Apesar de uma intensa campanha global pelo resgate dessas jovens, muitas delas ainda permanecem desaparecidas,